Fala pessoal, o vídeo de hoje é para tratarmos sobre transcrição gênica, tá? Então nessa nossa abordagem nós vamos conhecer como funciona o processo de transferência da informação que está contida no DNA para uma molécula de RNA, ok? Então ajeite aí as suas mesas, abram seus cadernos e vamos começar a nossa abordagem sobre transcrição gênica. Então, primeiro passo, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas características desse processo de transcrição gênica. A primeira delas é que é um processo que ocorre no núcleo celular. Tá? É um processo também que ocorre no núcleo celular, semelhante ao que a gente viu no vídeo anterior, falando sobre replicação do DNA, que também é um processo nuclear. Um segundo ponto é que ele corresponde à primeira etapa da expressão gênica, ou seja, a transcrição é o passo inicial para que um gene inicie a sua expressão, ok? Ele é um fenômeno que ocorre cotidianamente na célula, diferente da replicação do DNA, que nós falamos que ela ocorre apenas quando a célula vai passar por um processo de divisão celular. A transcrição gênica ocorre cotidianamente para os diferentes genes que existem dentro de nossas células, para que eles possam expressar as suas proteínas. Ok? Um quarto ponto que merece atenção é que esse processo consiste em produzir uma molécula de RNA a partir de um molde de DNA. Então, o DNA serve como referência, trechos do DNA, segmentos do DNA, que nós chamamos de genes, servem de molde para fabricar os RNAs mensageiros que irão dar origem às nossas proteínas. Tranquilos até aí? Um outro ponto é que esse processo ele é coordenado por um complexo enzimático denominado de complexo de transcrição. Dentro desse complexo de transcrição, a RNA polimerase é a enzima que aparece em destaque, porque é ela quem confecciona as novas cadeias de RNA, né, feitas a partir do molde daquele DNA, ou seja, a partir daquele gene. Perfeito? Então é importante ficar atento a essas características, tá? Elas sempre fomentam algumas questões que acabam caindo em concursos e é simples da gente gravar essa informação, ok? Uma nota importante, né? É fundamental que você conheça a estrutura molecular do gene para que você consiga compreender melhor o processo de transcrição. Então, o gene ele tem que ter início, meio e fim, e nós vamos conhecer ou relembrar, na realidade, a estrutura desse gene, tá? A estrutura molecular desse gene. Então, vamos adiante. Então, só para que a gente consolide essa informação, eu tenho aqui nesse esqueminha, nessa figura, mostrando aí uma molécula de DNA, e o processo de transcrição ele consiste em criar uma molécula de RNA a partir de um dos filamentos do DNA. Note que nessa figura que você está vendo aí na tua tela, você tem uma cadeia de DNA destacada em vermelho, que é a cadeia que está servindo de molde para eu fabricar o RNA em verde logo abaixo. Perceba que a cadeia em vermelho, se você olhá-la da esquerda para a direita, ela começa na ponta 3' e termina na ponta 5'. Assim, portanto, o nosso RNA, que está sendo construído pelo processo de transcrição, tá? Pela ação da RNA polimerase, ele vai ocorrer de 5' para 3', será sintetizado de 5' para 3', respeitando aquela regrinha, tá? De que a tendência é que as cadeias de DNA e de RNA sejam sintetizadas sempre no sentido 5', 3', ok? Então aí o grande objetivo da transcrição é criar um RNA a partir de um molde de DNA. Isso seria um desenho mais próximo do fiel do que ocorre de fato no gene, e aí você consegue ver o nível de complexidade que nós temos associado a essa estrutura, né, do gene, a estrutura molecular do gene. Perceba que o gene ele está destacado aqui como gene X, ok? Percebe aí o gene X? Ó? Ele está destacado aí como gene X. E antes você tem uma região promotora, onde se cola, se adere uma série de proteínas, que são chamados fatores de transcrição.
Então, assim, essa estrutura ela é deveras complexa, tá, para o nosso objetivo. Eu estou mostrando ela só para você ter uma noção de como de fato a coisa ocorre, mas nós vamos trabalhar num nível um pouquinho mais simples do que isso daí. Por isso, me acompanhe aqui nessa outra figura, tá? Essa seria uma estrutura simplificada de um gene eucarioto, né? Nosso referencial aqui passa a ser o gene eucarioto. Então, o que que tem no gene eucarioto? Tem um promotor, logo depois do promotor tem um exon, tá? Depois do exon tem um intron, depois volta a aparecer outro exon, outro intron, outro exon e assim sucessivamente. É importante destacar que sempre depois do promotor eu tenho um exon, e depois do exon sempre tem um intron e eles vão se alternando até que eu me aproximo do sinal de término, do fim do gene, que sempre é precedido por um exon. Então a estrutura ela segue esta regra. Logo abaixo aí da estrutura você vê, né, que na prática isso daqui é uma dupla hélice de DNA, é uma sequência de DNA, que existe códigos específicos para caracterizar o promotor, assim como também para caracterizar o sinal de término. Mas apenas uma das hélices desse DNA será transcrita para fazer o RNA, conforme a gente está demonstrando aqui nesse esqueminha abaixo, ok? Então, só para fechar o entendimento disso aqui, estrutura molecular do gene eucarioto é composto por um promotor, por exons e introns que se alternam e por um sinal de término. Não esquecendo que sempre depois do promotor você tem um exon e sempre antes do sinal de término você tem um exon. Perfeito? Então, simplificando mais um pouquinho, como é o mecanismo da transcrição? Como é que o processo ocorre? Qual é a dinâmica desse processo? O primeiro passo é a RNA polimerase, ou esse complexo RNA polimerase, reconhecer o promotor e se ligar a esse promotor. Ele se liga a uma das hélices do DNA e começa um processo de transcrição da informação, que consiste basicamente nisso. Ó. Presta bem atenção nesse instante que a RNA polimerase está ligado ao promotor e vai se direcionar andando sobre uma das fitas de DNA até atingir o sinal de término. O movimento seria mais ou menos assim, presta bem atenção. Então, essa enzima ela desliza em direção ao sinal de término e, ao encontrar o sinal de término, ela para de transcrever. E qual é o resultado dessa transcrição? Uma sequência de exons e introns colados numa molécula de RNA. Tá? Então, aqui em cima eu tenho o gene, portanto, tenho DNA, e aqui embaixo, depois da ação da RNA polimerase, eu tenho uma fita, uma única hélice de RNA, mas que ainda encontra exons e introns na sua estrutura. Tá? Só relembrando um pouquinho para vocês, o exon é uma região de expressão, contém sequências informativas para a síntese da proteína que esse RNA mensageiro irá codificar. Já o intron ele é uma sequência não codante, é uma sequência intragênica que, em geral, não contribui com a codificação de aminoácidos para a proteína. Então, portanto, a gente vai trabalhar mais adiante para ver o que a gente deve fazer com esses introns no processo de transcrição, mais especificamente no passo posterior à transcrição, que é a maturação. Ok? Então, nota bem, depois que esse RNA é produzido, ele vai passar por uma etapa que a gente chama de processamento. Tá? Essa etapa de processamento ela é dividida, na realidade, em 3 etapas. A primeira delas é o splicing, ou faxina de RNA. Em que consiste esse splicing? Muito simples. Ele consiste na retirada dos introns. O splicing ele é o momento em que os introns, que são sequências intragênicas não codificadoras, são retirados do RNA mensageiro pós-transcrito, que a gente também chama de RNA mensageiro heterogêneo, tá? Ou imaturo. O que vai acontecer agora na sequência é que eu vou pegar esses exons e vou ligar uns aos outros para criar uma conexão entre as sequências codificadoras. Perfeito? Então, as sequências codificadoras serão ligadas para dar origem ao RNA mensageiro que está quase pronto para ser traduzido. Mas como esse evento ocorre no núcleo, mas o RNA é traduzido no citoplasma, ele precisa se preparar contra possíveis inconvenientes do citoplasma. E quais convenientes seriam esses? Sofrer ataques enzimáticos a partir das extremidades desse RNA mensageiro. Por essa razão, e para proteger o RNA mensageiro
de ataques das enzimas citoplasmáticas, tá? Das exonucleases, nós vamos dar uma olhada qual é o próximo passo desse processamento. Então, nós vamos observar que a próxima etapa seria a etapa 2, denominada de adição do CAP. Em que consiste isso? Na colocação de uma guanina metilada na extremidade 5' do RNA mensageiro. Tá? Essa guanina metilada vai funcionar como um capacete de proteção, evitando que as enzimas citoplasmáticas consigam atingir a molécula de RNA mensageiro antes dela ser traduzida, tá? Pela extremidade 5'. A terceira etapa é a adição da chamada cauda poli-A ou poliadenilação. Em que consiste isso? Na colocação de um polímero de adeninas na extremidade 3' desse RNA mensageiro. Então, esse polímero de adenina, que a gente também chama de cauda poli-A, ele é uma sequência repetida de várias adeninas, uma cauda extremamente longa, que pode ser atacada pelas enzimas citoplasmáticas, e seguramente vai ser atacada, mas enquanto as enzimas estão destruindo essa cauda poli-A, retirando nucleotídeo por nucleotídeo, o RNA mensageiro tem tempo de ser traduzido várias vezes para formar proteínas. Portanto, a cauda poli-A, além de proteger o RNA mensageiro, funciona também como um relógio que mede o tempo de vida útil desse RNA mensageiro. Porque vai chegar um momento que a cauda poli-A será completamente destruída e aí sim as enzimas vão conseguir destruir a estrutura do corpo do RNA mensageiro. E aí, se eu precisar dessa informação mais uma vez, eu vou ter que transcrever o gene mais uma vez, mandar para o citoplasma e repetir a síntese proteica. Perfeito? Então, aí você tem as etapas do processamento. Quais foram elas? A primeira, splicing, com a retirada dos introns. A segunda, adição da CAP, né, da estrutura de proteção na extremidade 5'. E a terceira, a poliadenilação ou adição da cauda poli-A na extremidade 3' do RNA mensageiro. Perfeito? Assim você teria já o RNA mensageiro devidamente processado. O que vai acontecer agora? Esse RNA, após o processamento, também chamado de maturação, tá? Ele vai ser enviado para o citoplasma, onde poderá ser utilizado para a síntese da proteína a qual ele codifica. Perfeito? Então, ver que não tem muito bicho de sete cabeças. É simples, é um processo dinâmico, que eu preciso acompanhar o passo a passo, entender as etapas passo a passo, mas é algo relativamente simples de se compreender. Tranquilos com essa informação? Então, valeu por hoje, galera. Nos veremos no próximo vídeo para tratarmos da última etapa da expressão gênica, que é a síntese proteica, a etapa também chamada de tradução. Fiquem com Deus, nos veremos em breve. Forte abraço, até mais.